Obrigado, Xavier. Dia 6 de abril vai fazer 30 anos que eu vim para a América. Acho que eu estou ficando jovem. Irmãos, abre suas Bíblias. 1 Samuel 17. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. 45 e 47. Quando você encontrar, diga amém. 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 Os que encontraram, falam misericórdia. Amém. Amém. Bom, vamos colocar de pé para te ler a palavra do Senhor. 2 versículos. Eu já estou uma hora de pé, já estou suado aqui, pegando fogo desde o começo. Glória a Deus. Capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 em diante. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vês a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Amém. Todos nós sempre vemos algum tipo de guerra. Qual é a guerra que você se encontra hoje, nesta noite? Qual é? Guerra a respeito de saúde? Lutando pela saúde? Lutando para estar saudável? Para viver muito? Preocupação? Como é que vai ser a sua vida no futuro? Que tipo de vida você vai ter? Como vai ser a sua velhice? Uma guerra sobre relacionamento? Quando é difícil a gente se relacionar às vezes com a esposa, com os filhos. Uma guerra que é difícil muitas vezes a gente se relacionar com os próprios filhos, alcançar os filhos. Mas eu quero dizer uma coisa. A palavra de Deus acabou de dizer: do Senhor é a guerra. Amém. Não existe guerra que não pertence a Deus, porque dele é a guerra. E se ele é dono da guerra, é guerra vencida. Por isso que o tema dessa mensagem eu coloquei: porque do Senhor é a guerra. Qual é o tipo de guerra que você está vivendo hoje? Será que é guerra financeira? O país inteiro está desesperado. Milhões de pessoas estão em vias de perder a casa ou já perderam as casas. Brigas, advogado. Acho que todo mundo que eu conheço está nessa briga. Mas do Senhor é a guerra. Essa guerra pertence a Ele também. Será que é uma guerra espiritual? Está cansado de levar essa vida? Sabe que existe algo mais dentro da gente? A gente ora, a oração parece que não passa do teto. Pela igreja, aquela mesmice. O sistema de igreja, a gente olha o sistema das igrejas e fala: alguma coisa está errado, alguma coisa certa. Que guerra é essa que você está? Guerra espiritual, guerra que você quer conseguir mais do Senhor, você sabe que tem mais. Quero que você saiba que essa guerra também é do Senhor. Esse trecho é muito interessante, que fala a respeito de Davi, da jovem. E quem foi Davi? Nesse texto aqui, Davi era um jovem, um adolescente, acredito com em torno de 16 anos, 17 anos, nessa época, ele falou isso. E se você puxar um pouquinho o capítulo 16, só para recapitular, para saber quem era Davi, capítulo 16, Deus está descontente com o rei Saul, o rei de Israel. Dizem que ele era o homem mais bonito de todo o reino, e Deus fez ele rei. Dizem que ele era o mais alto de todo o reino, imagina? Deus pegou o mais alto, o mais bonito e falou: você vai ser rei.
porque eles eram os profetas, e o povo queria um rei, todas as nações tinham um rei, o povo está satisfeito com o profeta, não queria um rei também. Deus falou, não, dá um rei para ele, deu Saul. E Deus não estava muito feliz, contente com Saul, porque ele estava dizendo algumas coisas erradas que não estava agradando a Deus. Deus falou, eu vou fazer uma mudança aí. Ele falou para Samuel, que era o profeta dos principais da época, que também tem outra história tão maravilhosa na vida de Samuel. Ele falou, Samuel, eu quero que você vá na casa de Jessé, o belemita, e unja o filho dele. Aí Jessé foi lá, procurou quem era. Samuel foi lá, procurou quem era Jessé. Procurou, ele tinha 8 filhos. Então aqui no capítulo 16, aqui, capítulo 16, logo no comecinho aqui, verso 6, 1 Samuel 16, capítulo 6, diz o seguinte: e sucedeu que entrando ele viu Eliabe. Então ele foi na casa de Jessé e pediu para chamar os filhos dele, falou, vamos orar com vocês, vamos fazer uma consagração, vamos sacrificar aqui com vocês. Deus mandou vir aqui. E ele estava com um odre, grandor de óleo, que antigamente não ungia como a gente unge com óleo na cabeça, não, dava um banho de óleo de unção. Ele chegou lá e chamou os filhos de Jessé, chamou os filhos dele, pegou os mais velhos. De repente, no verso 6 aqui, do capítulo 16, você vê assim, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, o filho mais velho. Ele tinha 8 filhos, homens. Tinha filhas também, mas a Bíblia não relata muito nessa época as mulheres, mas os homens por causa da hereditariedade. Ele viu Eliabe, Samuel viu Eliabe, Deus mandou lá ungir o filho de Jessé, falou, deve ser esse, é o mais velho, um homem bonitão, forte, já era soldado. Ele foi ungir e Deus falou, no verso 6 você vê aqui, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor diz, verso 7 a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Aí Deus falou para Samuel, não, ele não é esse não. Aí chamou o segundo filho e esse aí. Foi ungir. Não, também não é esse não. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho, até o pequeno, os 3 mais velhos já eram soldados. E não. Aí Samuel falou, Jessé, você acabou seus filhos? Não tem mais filho? Tem um, que é um menino que cuida das ovelhas do campo, chamado Davi. Aí foi, chama ele lá. Aí chamou, veio lá correndo, Davi, sabendo o que estava acontecendo. E Samuel olhou Davi e um verso interessante aqui no verso 7, que o Senhor fala uma coisa para Samuel, que disse assim, na parte B do verso 7 do capítulo 16, fala assim, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Deus olhou para o coração de Davi, um mais jovenzinho, um adolescente. Interessante isso. Aí quando chega no verso 12 do capítulo 16, então mandou chamá-lo, fez-lo entrar, e era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência, boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Deus mandou ungir Davi. Davi chegou, não estava nem sabendo o que está acontecendo, tornou o óleo na cabeça dele e falou, está ungido. Ungiu como rei de Israel, futuro rei. Ele não sabia o que está acontecendo ali com ele. E no verso 3 diz, então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora. Daquele dia que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Capítulo 16. Nós temos que entender que quando nós aceitamos Jesus, o que acontece com a gente? O Espírito do Senhor se apodera de nós. Amém? Amém. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito do Senhor se apodera de você, se apodera da gente. É a mesma coisa que aconteceu naquela época, não existia o período da graça como existe hoje, Jesus não tinha vindo ainda, entendeu? E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi naquele momento. E agora no capítulo 17, entendeu? Nós vamos continuar com essa história que aconteceu. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre Golias. Essa que nós lemos aqui no verso 45 e 47 é Davi
falando para Golias. Quantos aqui já conhece essa história? Acho que todos conhecem a história de Davi e Golias, né? É uma história bem conhecida. Então vou ter que puxar mais um relato histórico. Vou falar um pouquinho sobre Golias. O verso 33 do capítulo 17, na parte B, nós vemos que Saul fala para Davi que Golias era um gigante guerreiro com mais de 3 metros de altura. Mas não, 3 metros de altura? 2 metros deve ser isso aqui, né? Ele tinha 3. Já viu aquelas pessoas mais altas do mundo? Já viu na televisão uma vez, a pessoa mais alta do mundo? Os caras grandão pra caramba assim, você olha pra cima assim, tem aquela cara de, parece meio mongoloide, meio retardado, viu? Assim. Mas esse não era assim não, esse era um gigante mesmo. Tanto que no verso 33 do capítulo 17, você vê o rei Saul falando que Golias, ele era guerreiro desde a sua juventude. Era um guerreiro experiente. Ele não era só grande, ele era forte. Imaginou? Imaginou? Espada, grandona, capacete de metal. A armadura dele pesava em torno de 60 quilos. Imaginou? Um gigante com armadura de metal pesando em torno de 60 quilos. Quem consegue ganhar 60 quilos que faz? Um saco de cimento de 50 quilos, você quase morre para carregar. Imaginou? Esse gigante, mais de 3 metros de altura, todo armado, e você vê esse jovem de 16 anos, de 16, 17 anos, falando isso para esse gigante. O que faz isso? O que faz uma pessoa fazer isso? Voltando aqui no verso 24, verso 24, capítulo 17, a gente vê que o rei, a história dessa época, é que o rei Saul e todo o povo, todos os soldados, todo o seu exército, centenas de soldados, estavam estagnados num local chamado Vale do Carvalho, e do outro lado estavam os filisteus. E os filisteus tinham esse gigante, de 3 metros de altura, fortíssimo, todos os dias, 2 vezes, uma vez de manhã, outra vez à tarde, chegava lá na frente de todos os soldados do povo de Israel e falava assim: alguém quer desafiar? Estou desafiando qualquer um de vocês aí. Quem quiser vir aqui lutar? Não tem homem aí não. Desafiando. E isso aconteceu por... Obrigado. Isso aconteceu por 40 dias. Mas não, 40 dias. O que aconteceu aí? Que é o primeiro ponto que eu queria falar. Uma coisa chamada medo. Verso 24. Verso 24 você consegue ver aqui: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Então o medo, ele funciona assim mais ou menos. Você tem medo de uma coisa hoje, se você continuar com medo daquilo amanhã, o medo aumenta. Então hoje ele desafiou o povo de Israel: vem lutar quem quiser aqui. 2 vezes, ninguém veio. No dia seguinte, virou chacota. Aí no final de 40 dias, imagina como estava. O povo todo rindo lá, brincando, bebendo, falando um monte de besteira, e o povo de Israel não podia fazer nada. Nesse inteirinho, você tem que ver que o medo é uma das maiores armas que o diabo usa hoje em dia nas nossas vidas. O diabo usa isso aí de uma maneira tão sagaz que a gente tem medo de tudo. Você começar a ver um pouquinho de telejornal, você começar a entrar em parafuso de tanto medo. Ouve o Jornal do Brasil, você vê. Isso, mataram, roubaram, destruíram, bala perdida. Diz que no Rio de Janeiro, o carioca nem se preocupa mais com bala perdida, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. E tanta bala perdida tem no Rio. E por aí vai, irmãos. É verdade, quer dizer, então é aquele pavor, entendeu? Aquele medo. Eu cheguei no Brasil tem 2 semanas, o povo tem medo, o povo anda com medo. Eles falam que você não subir a Serra de Petróleo depois das 6, 7 horas da noite, que você pode ser parado lá e jogar um troço em você, se parar o carro, você está morto. É um perigo isso aí, é um absurdo isso aí. Uma cidade como Petrópolis. O medo é uma das maiores armas que o diabo usa na igreja, usa no mundo.
O medo causa desânimo, ele causa falta de esperança, baixa estima. O medo mina as nossas forças. O medo mina a nossa fé. Coisa que já teve medo alguma vez na vida? Sabe o que eu estou falando? Alguém que já viu o que é síndrome de pânico? Feio, triste. O medo você sabe de quê? Triste. O inimigo usa isso de uma maneira tão forte. Mas a fé é a certeza das coisas que não se vê. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A certeza das coisas que se esperam. Mas o medo é a dúvida. O medo é, será que eu vou conseguir? 40 dias. Por 40 dias esse gigante chegou lá e afrontou o pessoal. 40 dias. Nesse mês chega um jovenzinho lá. O pai falou, vai lá levar uma comida para os seus irmãos na guerra lá, que está todo mundo na batalha lá, está no lugar, leva os pães, leva os queijos, não sei o que, vai lá. Davi levando todo contente os pães para os irmãos. Chegou lá, viu um bom movimento e viu o gigante falando lá com o povo. Vocês não são de nada, vai acabar com vocês, não sei o que. Jovenzinho bem enxeridinho, né? Como todo adolescente que chega, acha que é o dono da verdade, chega lá, mas no servo de Deus, muitos não estão botando fé nisso. Ele começa a falar com um, mexe com o outro. Mas o que é isso? Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar afronto sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Imagina, centenas de soldados amedrontados, chega um jovem de 16 anos, ruivo, de boa aparência, nem tinha cara de mal, não. De boa aparência. Jovenzinho de boa aparência, não tinha cara de mal, chegou lá e falou assim, que você pode, porque você pensa que ele é? Afrontar o Deus Altíssimo. Aí começa a mexer com o outro, verso 28. O irmão dele mais velho, Eliabe, vamos ver o que fala aqui no verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, o que é isso aqui? Você veio fazer o que aqui? O que você vai fazer que você está maluco? É bom, rapaz. Tem 16 anos aqui no meio dos soldados, dos guerreiros aqui, querendo tirar... Falar aqui, bocão. Mandou embora. Já notou, irmãos, que muitas vezes é a nossa própria família que bota a gente para baixo. Muitas vezes são os irmãos mais velhos da igreja, os irmãos mais velhos da igreja, que pisam na gente, que não deixam você tomar uma atitude, tomar uma decisão e querer mais, e querer que a igreja cresça, e querer botar fogo aqui nesse lugar, e fazer o fogo descer, o Espírito Santo descer. Os irmãos mais velhos, o que é isso? O que você pensa, rapaz? Está fazendo o quê? Às vezes são da própria casa. Mas ele não se preocupou, não. Ele respondeu para o irmão dele ainda, verso 29. O que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Cheguei aqui, você estava dando bronca em mim, não fiz nada. Verso 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Então as pessoas, todos morrendo de medo. Ninguém teve coragem de assumir nada, de querer ir lá guerrear contra o filisteu, contra o gigante, que eles falam, ó, tem um menino falando um monte de besteira aí, manda ele lá por aí. Ninguém quer ir, mas manda ele. Esse menino é valente, manda ele lá. O rei ouviu falar, o único no reino que estava querendo brigar contra o rei, ele foi falar com o rei. Aí chegou um maluquinho, manda ele lá pro rei, manda ele na frente de batalha para brigar com coisa. Apareceu alguém. Aí ele vai, verso 32. E Davi disse a Saul, Davi disse ao rei, presta atenção, Davi, menino de 16 anos, chegou na frente do rei e falou, ó, vou resolver o problema. Verso 31, verso 32, Davi diz ao rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Teu servo, que está dizendo, é ele.
Jeová falou, não desfaleça o coração com isso. Depois de 40 dias, eu estou muito desfalecido. Ninguém queria saber de luta. Eu acredito que ele estava pensando em voltar, recuar com o batalhão. Porque ninguém está querendo enfrentar esse filisteu, gigante, bonito. Ele foi lá e falou, não desfaleça o coração de vocês não, eu vou lutar contra ele. No verso 33, o que disse o rei? Não vai não. Porém Saul, o rei, disse a Davi, contra este filisteu não podeis ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Você é um jovem para querer guerrear contra um gigante desse aí, que tem uma experiência na batalha? Aí Davi faz uma coisa interessante, que é o meu ponto 2 que eu queria falar. Verso 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando via um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o Deus vivo. Irmãos, Davi fez uma coisa interessante aqui. Contra fatos, não há argumento. Ele apresentou fatos. Davi conta suas experiências passadas. Quantos aqui têm experiências passadas? Essa é a maneira de vencer a nossa guerra aqui hoje. É você olhar para trás das experiências passadas. É você olhar para aquilo que Deus já fez na sua vida. É você olhar quantas vezes o Senhor já te libertou naquela hora. Quantas vezes Deus já curou a nossa vida? Curou a nossa saúde, enfermidade. Quantas experiências nós temos todo dia? Quantas vezes Deus já proveu naquelas horas mais de dificuldades? Nossa, tem tantas experiências nesse sentido. Acho que até contei aqui uma vez, estava em Portugal, a Tereza, o menino não tinha nada para comer. E eu, a Tereza, meus 2 filhos pequenos, bebezinhos. Meu irmão faleceu no Brasil, eu estava desesperado, não podia ir no enterro do meu irmão, estava tão difícil a situação. E eu, a Tereza, não tinha nada para dar para os meninos, nada. Não tinha dinheiro para comprar leite para os garotos. Perdi o emprego, sentei eu e ela, acabou a comida. O que eu vou fazer? Fazer aquilo que a gente sempre tem que fazer, orar. 25 anos de casado, quantas vezes nós fizemos isso, né? Muitas vezes nós ajoelhamos, nós dois juntos, e entregamos um problema ao Senhor. Quantas vezes o Senhor veio e resolveu? Imediatamente. Quando nós acabamos de orar, toca a campainha lá embaixo na porta da casa. Os irmãos da igreja se sentiam tocados pelo Senhor. Isso é um carrinho cheio de compra para a gente, comendo o mês inteiro. Amém. Quantas vezes o Senhor já fez isso conosco? Quantas vezes o Senhor, a nossa experiência, mostra para nós como Deus já operou nossas vidas? Amém. Quantas vezes nossos filhos estiveram doentes, nós oramos e o Senhor levantou? Aleluia. Quantas vezes Deus operou na vida da gente quando tudo parecia que estava perdido? Irmãos, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que habitava em Davi, o mesmo. Esse Espírito Santo que habita em nós, está dizendo esta noite para cada um aqui, olha as experiências passadas. Essa é a maneira de vencer a luta hoje. Deus tem muita bênção nas nossas vidas. Mas nós temos que voltar atrás e olhar quantas bênçãos já recebemos. Se você olhar como a nossa vida era antes de se converter, se olhar como pessoas aqui pôde se matar, se converteram. Nós somos a prova disso, de que Deus operou em nossas vidas. Verso 37. Verso 37 diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso
O Senhor me livrou das garras das drogas, das garras do divórcio. O Senhor nos livrou das garras da solidão, das garras do desespero. Verso 37 continua. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul, o rei, falou: não posso fazer nada, esse menino é mais forte do que todo o exército junto. Vai, meu filho. E ele diz aqui no final do verso 37. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Imaginou o ponto? Que está todo mundo desesperado. O rei não tinha mais saído. O rei, que era a pessoa mais alta do reino, tinha as melhores armaduras, mais preparado, não quis lutar. Esse jovem de 16 anos que ia, ele provou que ia, provou que estava com Deus Altíssimo. Ele no final falou: vai, o Senhor esteja contigo. Verso 39. Aí o rei, para ajudar Davi, ele fala assim: pega minha armadura, meu capacete, a minha espada e vai. Aí vai Davi, pega. Agora, você imagina o rei de uma nação, tirar suas roupas e dar para outra pessoa? Ninguém sabia que ele já tinha sido ungido rei. Ele já tinha sido ungido rei, no verso capítulo 16, então viu isso. E o rei tira sua armadura, seu capacete, sua espada, dá na mão dele. Ninguém obrigou o rei a fazer isso, ele deu, porque viu nele poder, força. Aí no verso 39, o que diz? E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo que estava sobre ele e jogou. Davi tirou aquela armadura e falou: não consigo usar isso aqui, nunca usei. Irmãos, para nós vencermos, não precisamos de armadura nenhuma do mundo. Para nós vencermos a nossa guerra, nós não precisamos de armadura nenhuma do mundo. Nós não precisamos. Muitas vezes as pessoas acham que eles precisam de um grau de faculdade. Tem muita gente com faculdade, universidade aí se matando. Dinheiro. Ele fala: não, quando tiver dinheiro, eu sei o que eu vou fazer. Carro novo. Ou então você começa a dizer: agora eu estou velho, não sou mais jovem. Se eu pudesse ser jovem de novo. Irmãos, você não precisa de nenhuma aprovação do mundo para fazer o que Deus quer na sua vida hoje. Você não precisa de nada de armadura do mundo. Nada que o mundo pode oferecer vai fazer com que você seja capaz de vencer a batalha que Deus quer te abençoar, quer fazer você vencer. A gente fala: eu sou uma pessoa que já pensei isso. Eu estou fugindo de ser pastor há muitos anos da minha vida. Fui chamado para o ministério quando eu tinha 19 anos, 20 anos. Fui de seminário, fiz 2 anos de seminário, falei: não sei se vai dar certo para mim não. Fugi. 30 anos atrás fugi para cá, para a América. Eu falei: vou chegar lá, eu faço seminário e tal, não fiz nunca, e comecei a trabalhar, eu me envolvi, arrumei família. Agora não dá, agora família. Nunca, e sempre uma desculpa e um motivo. Mas chega um ponto que Deus, você não vai ser nunca feliz se você não estiver cumprindo aquilo que Deus tem na sua vida. Amém. Pode ser dinheiro, pode ser armadura que o mundo quiser oferecer. Você não vai estar feliz, não vai estar bem, enquanto você não estiver fazendo aquilo que o Senhor tem para você fazer. E a obra que Deus tem na vida de cada um é só para você. Não adianta você falar assim: ele faz por mim. Não tem como. Não tem como. Nós estamos vivendo uma luta agora em relação ao meu pai no Brasil. Eu estive no Brasil agora e é triste o que está acontecendo com meu pai, sabe? Mas eu sozinho, não adianta. O que eu faço sozinho, não adianta. Todos os irmãos têm que fazer. Porque cada irmão tem um papel na vida do meu pai, de abençoar ele agora, no fim da vida dele, que está precisando. E a minha mãe. Peço a Deus, minha mãe, essa joia aqui, essa força abençoada aqui na presença do Senhor. Amém. Cada um de nós tem um papel.
E o que você vai fazer para o Senhor, ninguém mais pode fazer. As pessoas que você vai alcançar, ninguém mais pode alcançar. O jeito que você fala, o jeito que você alcança as pessoas, só você é assim. Davi cumpriu o papel dele naquela hora lá. Verso 42. Capítulo 17, 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de gentil aspecto. O filisteu que a gente não garoto, que você não tem contra mim, sem armadura, sem nada. Desprezou ele. Aqui no verso 43 diz: pois o filisteu a Davi, disse pois o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires com paus, ele estava com um cajado de pastor, né? Não é com pau que ele bater. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Então isso quer dizer o quê? Pelos seus deuses amaldiçoou Davi. O filisteu amaldiçoou Davi, falando os deuses dele. Imagina esses 40 dias, quando ele estava afrontando o povo de Israel, como ele devia estar usando os deuses dele para amaldiçoar o povo de Deus. Imagina? Porque ele, um pouquinho conversando com Davi, já amaldiçoou com os deuses dele. Imagina 40 dias, falando, meu Deus é mais forte, seu Deus não é nada. Aí Deus faz uma coisa, que Deus sempre faz isso, né? Impressionante, né? Deus bota todo mundo contra o mar, assim, então vamos acabar com todo mundo, abre o mar. Aí ele falou aquela cara grande, né? Vergonha, né? Então, por no deserto, não tem pra onde correr, água da pedra. Oh. O povo, não tem que comer, você vê, cai pão do céu, maná. Mas não aguenta mais comer pão. Vem codornizes. Deus faz do nada parecer uma coisa. É Deus. É Deus. Ele amaldiçoou Davi. Mas Davi era um menino ungido pelo Senhor. Disse para os filisteus: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, 45, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, de Israel, a quem tens afrontado. Então, se você vê o trecho, você vê que o gigante, ele vinha com uma espada, uma lança na mão, e vinha uma pessoa segurando o escudo dele, na frente dele. E Davi fala: se você vem com pau e com pedra contra mim, eu sou o quê? Você pensa que eu sou o quê? Ele fala assim: você vem com lança, com espada, com escudo contra mim, mas eu vou em nome do Senhor Jesus, do Senhor Deus, Deus dos Exércitos. Hoje mesmo, verso 46, o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Agora, ele não falou só do gigante. Você vê aqui no capítulo, no verso 46, ele falou assim: hoje mesmo dos corpos dos filisteus darei as aves da cabeça. Ele falou assim: vou te matar e todos os seus vão morrer também. Não é incrível isso? E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi foi desprezado pelo irmão, foi desprezado pelo rei, foi desprezado por Golias, mas ele não deixou passar não. Ele sabia que era o Deus dele. Uma coisa acontece, irmãos, conosco, que somos servos do Senhor, temos o Espírito Santo em nós. Quem desafia a gente não sabe, não conhece o poder do Deus que a gente crê. Quem desafia a nossa vida não sabe o poder do Deus que nós cremos. Quem desafia os cristãos não sabe o poder do Deus dos cristãos. Quem desafia a nós não sabe o poder daquele que nos serve, que nós servimos. Amém? É verdade isso? Amém. Aquele que nos desafia, vou falar só mais uma vez,
que nos desafia, não tem noção do poder e da grandeza do Deus a quem nós servimos. Amém. Verso 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Você tinha passado no riacho, pegou umas pedras e botou no alforje. E com a funda ele atirou e feriu os filisteus na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu com o seu rosto em terra. Então Davi veio. Você pode ver aqui no verso 1. No verso... da tia, cara, porém, tem uma parte que diz aqui que eu li bem interessante, que quando ele estava falando isso, o Golias estava em direção a ele, com aquela arma, com tudo, aquele capacete de metal, aquela espada, o outro com escudo carregando. Não sei o que aconteceu com aquele homem que estava carregando o escudo na frente. Quando ele acertou uma pedrada no meio da testa do Golias, ele caiu de cara no chão. Eu uma vez no exército caí de cara no chão. Foi de cara, assim, tomei vários pontos aqui no queixo. Cai de cara, duro assim, cai de cara. No cimento. É difícil, né? É mal. Experiência própria. Foi o que aconteceu com o Golias. Ele caiu de cara no chão. Aquela pedra encravou. Mas é interessante que nós podemos ver que ele feriu Golias, só que ferir só não adianta, entende? Ferir só não adianta, ferir só aquilo que aflige a gente não adianta. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, pedimos uma bênção, aquele probleminha se resolve ali, a gente continua caminhando um pouco aquele problema, e daqui volta o problema de novo. Nós temos que pegar aquele problema, vencer aquele problema, derrubar aquele problema de cara no chão, e depois fazer o que Golias fez aqui no verso 51. Verso 51. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada, a espada do próprio filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então isso os filisteus, que seu herói estava morto, fugiram. Aí o medo mudou de lado, né? Aí você imagina, ver um menino de 16 anos matar o herói dele, o gigante dele, mas se um menino de 16 anos matou o herói, imagina um soldado tudo adulto, vou acabar com todo mundo aí. Aí começaram todo mundo correr desesperado. Por que isso aconteceu? Porque um jovenzinho tomou a decisão de crer no Senhor e partir para cima do problema. Podemos várias vezes isso na Bíblia. Daniel, jovenzinho, tomou a decisão. Tantos problemas. Tantos podemos ver José do Egito, podemos ver outros recentemente. Tem uma história do menino que nós conhecemos aqui, da igreja. O Senhor falou assim, vai evangelizar. Ele botou mais um carro para evangelizar. Está passando ali em Deerfield, e um rapaz na bicicleta sentado assim na beira da estrada. O Espírito Santo falou, para e conversa com ele. Eles pararam, conversaram com ele. Eu falou de Jesus? Jesus? Não sei. É de onde? Sou de Fort Lauderdale. O que está fazendo aqui? Mas eu sou viciado em droga, estou pensando como eu vou fazer para me matar. Se eu vou pular na frente do caminhão, se eu vou pular da ponte, não sei o que eu vou fazer. Vem aqui, eu vou me matar. É uma decisão, então eu resolvi minha vida. Aí o João parou do lado dele e falou de Jesus para ele. O João aceitou Jesus. No dia seguinte, na igreja, recebeu o Senhor. E está dando testemunho para outras pessoas. Deus seja verdadeiro. Um jovem ou dois que resolve se colocar na presença do Senhor, fazer a vontade dele. Amém. Isso acontece hoje. Um jovem tomou a decisão. Imagina se toda essa igreja resolver tomar essa decisão hoje, essa noite. O que Deus pode fazer? Não existe problema maior do que o nosso Deus. Não existe guerra que Ele não vença. Verso 54. Corta a cabeça. Davi tomou a cabeça do filisteu e o trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda.
Foi lá, pegou as armas do filisteu, do gigante, falou: essas armas são minhas, eu matei ele. Pegou as armas, botou na tenda dele e saiu para Jerusalém mostrar a cabeça do filisteu. Aí, é isso que acontece naquele que afronta Deus Altíssimo. E lá na frente podemos ver que o rei queria saber quem é esse menino, filho de quem, esse garoto, rapaz. Aí levou ele na frente do rei, depois ele passou a ter um relacionamento melhor com o rei. E a história continua. Uma das coisas que eu gosto de rei Davi, porque ele nunca fez questão de ser perfeito. Sempre foi obediente. A ponto que Deus fala assim, tem um homem segundo o meu coração. Se olhar Davi como um homem, como um pai de família, não foi um grande pai de família, não. Igual a mim. Se olhar Davi como um marido, não foi bom marido, não. Igual a mim, igual a muitos aqui que eu conheço. Mas uma vez um pregador falou uma coisa interessante sobre Davi. Davi, toda vez que ele caía, ele já caía de joelho pedindo perdão. Irmãos, não importa como a gente cai. A palavra de Deus fala que o justo cai, mas ele não fica prostrado. O justo cai, mas ele não fica prostrado. Amém. Esse é o exemplo que Davi passa para nós hoje. Não aceitar, não importa o tamanho. Se a gente começar a querer viver o que Davi viveu naquele momento, você imaginou aquele momento ali? Você olhar, aquele gigante daquele tamanho vindo contra você, com espada, falando: vou acabar contigo, vou te matar, vou dar para as aves do campo comer o teu corpo. Você tem que estar mesmo ungido do Senhor para você chegar e falar assim: não, meu filho, não é assim não. E essa é a nossa decisão hoje, esta noite. Você vai aceitar esse problema na tua vida? Você vai aceitar esse problema dominar a sua vida? Você vai aceitar esse problema tomar conta da sua vida? Você estava conversando com o irmão da igreja aqui, e contando quantas coisas Deus fez na minha vida, em relação aos meus filhos. Quantas coisas Deus fez, irmão. Está na hora de nós entendermos que não importa a guerra que a gente enfrenta, porque o Senhor é o dono da guerra. Você viu uma pessoa comentar e falando sobre política, que não sei o que não entende, porque guerra. Meu filho, nosso Deus é um Deus de guerra. Vai ver a história bíblica. Deus às vezes mandava o povo de Israel ir lá e matar mulher, criança, animal, mandava matar tudo. Não era brincadeira, não. Não existe brincadeira com as coisas do Senhor. Coisa séria. Nós temos que tomar essa decisão hoje com seriedade. Como que nós queremos fazer isso? Não importa o tamanho da guerra. A guerra pertence ao Senhor. Nós temos que contar nossas bênçãos. Nós temos que olhar para trás e ver como nós já fomos abençoados. Eu costumo dizer uma coisa interessante. Uma pessoa fez uma pergunta para mim que marcou muito minha vida. Eu estava vivendo a pior fase da minha vida. Meu filho preso, problema de relacionamento, financeiro, relacionamento com a minha esposa não estava bem, problema difícil. E eu cheguei a um ponto que eu li aquela passagem de Jó, que Jó perde tudo. Aí o que ele faz? Dá um tiro na cabeça? Não. Ele ajoelha e adora a Deus. Aí eu tomei essa mesma decisão. Ajoelhei e adorei a Deus. Um dia de manhã na minha casa, desesperado, tudo estava dando errado, tudo errado. Não tinha uma área da minha vida que estava bem. Eu adorei ao Senhor. Aí saí dali, fui ver um cliente, o cliente falou para mim: sabia mais ou menos que a situação da minha vida estava difícil? Eu falei assim: como é que você consegue ter essa cara de paz assim? Como você consegue ter essa cara de paz assim? O que está passando? Meu filho mais novo estava doente, um monte de problema na vida. Eu falei aquilo que o Pedro falou, né? Mestre, para onde que eu vou se não for ficar contigo? Para onde nós vamos, nós aqui? Qual é a saída para nossas necessidades aqui hoje? A não ser olhar tudo que Deus já fez e continuar o caminho do Senhor. Irmãos, fora do Senhor é muito pior. Fora do Senhor é triste. Com o Senhor, a paz.
a esperança. Pode crer nisso. Creia nesta noite. Com o Senhor existe saída. Com o Senhor nós somos vencedores. Olha para o passado. Quem desafia você não conhece o Deus que você serve. Não tem a menor ideia do que está por trás da gente. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Imagina o apóstolo Paulo chegou ao ponto de falar isso. Quantas vezes o apóstolo Paulo sofreu? Se puxar a lista de coisas que o apóstolo Paulo sofreu, ele foi açoitado várias vezes com mais de 40 chicotadas. Naquela época eles davam 40 menos uma, porque eles acreditavam que 40 chicotadas matavam. Então eles davam 39, para no caso passar de 40, acabar matando a pessoa. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi açoitado, largado como morto, apedrejado, joga, não morreu, joga lá. Mas ele acorda aí todo apedrejado. Estou vivo, continua caminhando com o Senhor. Naufragos, quantos naufragos você já teve? O apóstolo Paulo, um exemplo vivo para nós. Irmãos, esse caminho é uma bênção. Esse dia o Alexandre botou na internet, pessoas estão morrendo hoje por amor a Cristo. Centenas de pessoas no mundo afora morrem hoje por amor a Cristo. Nós temos essa liberdade aqui e muitas vezes não buscamos. Então, essa é a palavra essa noite, irmão. Não importa a guerra que você enfrenta. Olhe para as bênçãos. Para vencer, nós não precisamos de nada do mundo que o mundo oferece. Muitas vezes nós somos iludidos com as coisas do mundo. Precisamos só do Senhor. Toma posse nessa noite. Amém. Toma decisão nesta noite. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor, que a gente possa, nesta noite, Senhor, refletir, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor. Refletir, Senhor, como Teus servos no passado venceram as lutas, as batalhas, Senhor. Refletir, Senhor, e saber que nós somos mais vencedores em Ti, Senhor. A Tua bênção sobre cada vida aqui nesta noite, Senhor. Ó, Senhor, opera sobre cada vida aqui, Jesus, com essa necessidade, Senhor. Nós possamos sair desta noite aqui, Senhor, com uma decisão séria, Senhor. Sabendo que a vitória é nossa, Senhor. Não importa o tamanho, Senhor, do problema, Senhor. Não importa o tamanho, Senhor, das circunstâncias, Senhor. Não importa, Senhor, o tamanho dos problemas que nós enfrentamos nos nossos lares, Senhor, nossos familiares, Senhor. Ó, Senhor, problema de saúde. Nós temos aqui exemplos vivos, Senhor, de como Tu podes nos sarar, Senhor, nos curar, Senhor. Cura a nossa mente também, Senhor. Cura o nosso coração, Senhor. Cura as coisas do passado, Senhor. Que possamos colocar diante de Ti nesta noite, Senhor, em vitória. Porque nós somos mais do que vencedores em Ti que nos amamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Ó, Senhor, que o amor de Deus Pai, um amor tão grande, Senhor, que a graça de Deus Filho, Jesus, sacrificou por nós naquela cruz, Senhor, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, que tem nos guiado, nos amparado em todas as horas, Senhor, seja com todo o povo de Deus, na terra, hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus.